Porque Paulo está orando por visão espiritual, para que eles possam compreender, acabamos de ler aí, que sejais fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior, verso 16, e o 18, para poderdes compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Ele é imenso. E aí ele põe um E, veja esse E aí. E, no verso 19, conhecer o amor de Cristo. Então, na medida que pelo Espírito nós vamos contemplando as medidas imensuráveis, não é? Desse eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo, o nosso coração vai experimentando o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E nós vamos conhecendo, palavra que ele também usa muito, não é? Essa gnosis. Mas ele não está falando dessa gnosis, não, irmão. Já falamos sobre isso. Paulo combate essa gnose, ele mostra que essa gnose é loucura diante de Deus, né? Um servo de Deus do passado disse assim: no mundo físico, a distância entre a mente e o coração não chega a 50 centímetros. No mundo espiritual, é a distância entre o inferno e o céu. A fim de poderes compreender, junto com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. A própria linguagem deixa tudo claro para nós. Como vamos conhecer alguma coisa que excede o entendimento? É porque esse conhecimento não é intelectual. É porque esse conhecimento é espiritual. Entrar na experiência do amor de Cristo e conhecer o amor de Cristo. Enfim, no verso 19 ele conclui: para que sejais tomados. Oh, que palavra importante aqui. Absorvidos. Tomados de toda plenitude. Aí está o pleroma. Plenitude de Deus. Essa palavra é usada de uma maneira muito especial por Paulo. Quando ele diz, por exemplo, que Cristo é a plenitude de Deus. Tudo aquilo que Deus é está em Cristo. Não apenas habita em Cristo, como também é revelado unicamente através de Cristo. Então Cristo é o pleroma de Deus. Ele é a plenitude de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele. Agora, como Efésios é a carta da igreja, então a oração de Paulo tem como foco essa sua carga pela igreja, que é o corpo de Cristo. Então ele vai dizer: para que agora vós sejais tomados de todo o pleroma de Deus. É muito para nós, não é, irmãos? Que maravilha! Cristo é a plenitude de Deus. A igreja é a plenitude de Cristo. Cristo é o mistério de Deus. A igreja é o mistério de Cristo. Que maravilha! Então ele ora nesse sentido e por nada menor. Ele diz: para que sejais absorvidos, tomados de toda a plenitude de Deus. Essa é a casa de Deus. Quando a casa de Deus foi erguida por aqueles judeus do Velho Testamento, segundo o modelo que foi mostrado a Moisés no monte, com as riquezas e detalhes, você conhece Êxodo 40, provavelmente, o último capítulo do livro. Quando a casa foi erguida, nem Moisés podia entrar, porque a glória de Deus encheu o tabernáculo. Posteriormente, quando o templo de Salomão foi edificado, e a glória de Deus encheu o templo, porque tudo foi feito de acordo com o modelo. Assim a igreja, irmãos, na medida em que Cristo, pelo Espírito, vai sendo revelado a nós, na medida que nós vamos entrando nas realidades espirituais de Cristo, não intelectuais, e então nosso intelecto, e então nossas emoções, e então nossa vontade vão sendo conquistados. Que maravilha! Mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo, Paulo disse, lá naquele capítulo 2 de Coríntios, tão lindo, o capítulo sobre revelação, sobre ministério espiritual. E nossa vontade, experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e nossas emoções sendo conquistadas para Ele e por Ele. Qual o resultado? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ah, irmãos, nós não podemos nem imaginar uma reunião do povo de Deus assim. Vai faltar espaço para tanta gente querendo falar e manifestar as riquezas do Senhor que Ele tem conhecido. Não um tagarela que vem lá da sua biblioteca querer falar as palavras, como dissemos, que ele entendeu com a sua mente, mas alguém que está conhecendo Cristo e o amor de Cristo, as riquezas de Cristo, entrando nelas
e elas nele, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Os coríntios eram uma assembleia bastante complicada, em diversos aspectos.